Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Hoje é domingo, dia de São Pedro e São Paulo. Nós estamos iniciando a live do isolamento, né? Hoje eu estou aqui no canto improvisado aqui no meu quarto, né? Oi, Fernando, tudo bem? Hoje está diferente, Fernando, que eu estou improvisado aqui no meu quarto, né? Que eu saí da. Parei de fazer minha sobremesa para vir fazer a live para vocês. Oi, Rodrigo, tudo bem? Tranquilo? Seu pai e sua mãe estão aí com você, Rodrigo? Né? Hoje eu tô aqui num canto improvisado. Tá com o olho inchado. Sabe o que é, Fernando? Eu vou explicar para você. Eu tô meio com asma hoje, entendeu? Oi, Fátima. Tô meio com asma, dormi mal pra caramba essa noite, então tô com essa cara que horrorosa, entendeu? Tô até meio fanho, né? Olha, tá vendo? Tô com asma hoje. Ainda bem que eu tô isolado, né? Porque, olha bem, eu tô com falta de ar, nariz escorrendo e tosse. Se eu tivesse saindo, eu ia achar que eu tava com Covid, já imaginou? Oi, Algarte. Tudo bem? Hoje eu tô meio detonado, Algarte. Eu imaginei sim, sou super alérgico, também reconheço de longe. O Fernando já conhece também. O Coutinho também tem problema de alergia, já olhou a cara, já falou assim, tá com cara de alergia, né? É pior que eu tenho asma, tô com falta de ar, entendeu? Mas não vai ser o asminha que vai me impedir não, entendeu? Oi, André, tudo bem? Não vai ser o asminha. Oi, Gaioso, tudo bem? Pessoal, vocês já viram, por acaso, já visitaram o Diaconia da Palavra blogspot.com? Hein? Oi, Djalma, oi, Doraci, tudo bem? Nesses sintomas eu já teria colocado o termômetro debaixo do braço. Não, Algarte, se eu tivesse saindo, né, se eu não tivesse fazendo isolamento, eu já estaria preocupadíssimo, já estaria assim, né? Mas graças a Deus, né, eu estou fazendo o meu isolamento, né? Entendeu? Então eu posso ficar mais tranquilo, né? Mas mesmo assim, se amanhã não tiver melhor, eu já começo o protocolo de ver temperatura, já começo a ver tudo isso, porque a gente fica preocupado sim, né? Lembrando, pessoal, que estar preocupado não tem nada a ver com falta de fé. Eu tenho ouvido algumas pessoas falando assim: ah, não, eu tenho fé, então não vou me preocupar com Covid. Não. Se ficar preocupado, prezar pela vida, cuidar da vida, é uma atitude de fé, é diferente. Aí, ó, eu concordo com o Fernando. Normalmente começa em maio, de maio até setembro. É raro eu não estar com pelo menos falta de ar e tosse seca, né? Nariz escorrendo, então, praticamente uma vez por semana. Então você imagina, seria mais fácil fazer um implante, já punha logo, entendeu? Se bem que esse ano, com essa história de ficar isolado, as minhas crises de asma diminuíram, sabe? Oi, Maria Alice, tudo bem? Como é que você tá? Hein, pessoal? Tá bem, Maria Alice? Boa tarde. Eu também tenho. Você também tem rinite, né? Tomou vacina pra... Eu vou falar para vocês que esse ano nem vacina eu tomei, porque eu ia ter que sair para tomar vacina. Entendeu? Não. Preferi ficar em casa quietinho.
Maria Alice, aqui em casa está todo mundo bem, menos eu, que para variar estou com uma crise de asma. Maria Alice me conhece, sabe que eu sou pródigo em crise de asma, né? Mas está tudo tranquilo. Só acompanhar aí. Hoje eu estou no meu quarto, né? Obrigado. Aqui em São Paulo esfriou muito, então fica um pouco pior. Eu me dou melhor com tempo frio, mas ficar em casa fechado não ajuda. Concordo, ficar em casa fechado é uma desgraça. Oi, Carla, seja bem-vinda. Tânia Ferreira. Ah, meu Deus do céu, agora pegou. Agora pegou, porque eu conheço umas duas ou três Tânias Ferreira. Agora pegou. Não sei qual Tânia Ferreira é você. Mas qualquer que seja, bem-vinda, Tânia. Carla, seja bem-vinda. Bom, pessoal, daqui a pouquinho a gente vai começar, né, a leitura de hoje. Antônio e Adriana entraram. Tudo bem, Antônio e Adriana? Como é que vocês estão? Não estranha a minha cara não, porque é só uma crisezinha de asma. Podem ficar tranquilo. Médico doente é bom, não precisa ir ao médico. Eu não. Olha, eu vou dizer para você, o Gaioso, que eu cuido de todo mundo na casa, menos de mim. De mim eu não cuido, entendeu? Sabe por quê? Porque eu tenho medo de cuidar de mim, porque eu posso ficar pensando assim, ah, não, isso não é grave, não posso me viciar. Tá entendendo? A gente pode passar o desejo da gente para a realidade. Tem muita gente que faz isso, sabe? Né? Ah, eu quero pensar nisso, então vou mudar a realidade ao meu desejo. Não é por aí, né? Bom, pessoal, vamos começar que hoje é a solenidade de Pedro e Paulo, né? Vamos começar? Então vou fazer a leitura do Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outro que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: felizes tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo: tu és Pedro, e sob esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu, tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Bom, pessoal, hoje é um dia especial. Hoje a gente está falando da solenidade de Pedro e de Paulo. E normalmente nessa solenidade as pessoas exaltam Pedro, exaltam Paulo. Elas falam das virtudes, né? Que um é autoridade, um tem a chave, o outro tem o livro, um é a autoridade, o outro é o povo, né? Um é a doutrina, a outra é a pastoral, né? Fazem essas comparações e todas essas comparações são válidas. Não estou dizendo que elas não são válidas, todas elas são absolutamente certas. Mas, sinceramente,
esse momento para mim tem outro significado, essa solenidade tem outro significado, né? Vamos ver a primeira leitura. Gente, vocês não leram, vocês devem ter lido, só vão ouvir ela ainda. Mas a primeira leitura é aquele momento que Herodes prende Tiago e Pedro. Tiago, irmão de João, e Pedro. Mata Tiago. E quando ele vê que matar Tiago agradou os judeus, ele resolve também matar Pedro. E aí a gente fica pensando, né, que mudança nós estamos vendo nessa pessoa, né? Porque vamos combinar que Pedro não era flor que se cheirasse, né, pessoal? Vamos falar sério. Pedro é um homem de fé fraca, um homem de pouca fé, né? Um homem irritado, um homem violento, né? Quando ele viu que o plano de salvação podia estar em risco, quando ele achou que o plano de salvação podia estar em risco, ele não pensou duas vezes, pegou a espada e arrancou a orelha do Malco, o servo, né? Ele era um homem muito difícil, né? E agora ele está aqui vendo que o que foi lhe dado está à beira de acabar, né? Porque Tiago morreu, João vai ser exilado, ele vai ser morto, então vai acabar. Ele está desesperado, ele está pegando em espada, está querendo atacar os outros, ou ele está calmo, tranquilo, esperando acontecer, né? O que mudou? O que mudou na vida de Pedro? Já pensaram nisso? E na segunda leitura, a gente está falando de Paulo, né? Paulo, que era um judeu rico, poderoso, muito bem formado, aluno de Gamaliel, um dos maiores mestres da lei, um dos melhores fariseus que tinha à disposição. Sujeito atlético com treino militar. Paulo tinha talvez mais fé que Pedro, né? Vamos falar talvez Saulo, né? Saulo era rico, poderoso, bem formado, né? Com treino militar, atleta. Saulo tinha mais fé que Simão Pedro. Tinha. Tudo bem que a fé dele era uma fé estranha, né? Porque era uma fé homicida, né? A fé de Saulo era uma fé que é o seguinte: se você é diferente de mim, tu é meu inimigo. Se tu é meu inimigo, a melhor coisa que eu faço é te prender, porque o meu desejo mesmo é te matar. Esse é Saulo, né? E a gente vê agora Saulo esperando ser executado, pobre, fraco, sem nenhum prestígio. O Paulo, que era um homem intolerante, se tornou um homem intolerante. O Saulo, que era um homem que não tinha misericórdia no coração, se torna Paulo, um apóstolo do amor e da misericórdia. O que aconteceu na vida de Saulo para ele mudar em Paulo? O que aconteceu na vida de Simão para ele se transformar em Pedro, né? E aí a gente vê também o Evangelho, né? O Evangelho é uma coisa à parte, porque Jesus começa com uma pergunta. Uma pergunta que, para nós, é sem propósito, né? Porque se eu perguntar a vocês quem é Jesus, vocês vão saber me responder. Aquela pergunta aparentemente sem nenhum propósito
que dizem os homens que é o Filho do Homem? A gente tem que tomar cuidado com essas coisas, porque a gente pode achar que a pergunta é sem propósito, sem sentido. Mas atrás dessa pergunta sem propósito e sem sentido, havia uma dúvida real naqueles discípulos. Tanto que depois Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Notam isso? E é muito interessante, eu gosto de lembrar que nós estamos com o Evangelho escrito para judeus. O que quer dizer eu sou para um judeu? Quem é que usou essa expressão? Deus, quando falou a Moisés. Eu vou falar ao povo, mas eu vou dizer que o Senhor é quem? Diga que eu sou e enviou. E agora Jesus fala: e vocês, quem dizem que eu sou? Nota? Mas na cabeça daqueles apóstolos, daqueles discípulos, será que eles tinham aquela certeza? E a resposta é não. Tanto que quando Simão, filho de Jonas, fala: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, Jesus o parabeniza e fala: não fostes nenhum homem que te revelou isso, mas o meu Pai. Nota? Não havia na cabeça daqueles discípulos a real entendimento de quem era Jesus. E aí eu pergunto a vocês, sabendo que você tem um homem de fé fraca, cabeça dura, um homem chegado à violência, com um bando de discípulos que não acredita ainda plenamente que você é Deus, você daria a condução da igreja para esses homens? Se você fosse, você daria essa condução para esses homens? Já pensaram nisso? Eu vou dizer que se fosse eu, não daria não. Eles não sabem nem quem sou eu, como é que eu vou dar para eles a coisa? O problema é que a gente tem que entender o seguinte: a gente tem que parar de ver o mundo, ver Deus com os olhos da gente. Tem que começar a ver o mundo com os olhos de Deus. Não me interessa quem você era. Deus fala assim. Não me interessa o seu passado. Deus fala assim. Para Deus, não interessa nem o seu presente. Não interessa para Deus quem você é. Não interessa para Deus como você chegou a Ele, em que estado você chegou a Ele. O que interessa é quando você faz um encontro com Ele. O documento de Aparecida, a reunião dos bispos do Caribe e da América Latina, que se realizou em Aparecida, gerou um documento, é o documento de Aparecida, escrito por um bispo, assim, desconhecido, ninguém nunca tinha ouvido falar desse bispo, um sujeito desconhecido, um tal de Jorge Mário Bergoglio, né? Já ouviram falar dele? É ele mesmo, é o Papa Francisco. O redator principal daquele documento é o Papa Francisco, quando ainda era Jorge Mário Bergoglio. Interessante, né? E lá no documento de Aparecida, os bispos falaram de um encontro pessoal com Jesus Cristo. É isso que transformou Simão em Pedro, né? Ele já era cardeal naquela época? É? Sei não, hein? Não sei mesmo.
E depois, meu amigo, que um padre virou cardeal, né? Recentemente um padre foi criado cardeal. Não tenho certeza não, hein? Verifica aí, verifiquem na internet se quando é que o já era, né? O Gaioso já fez a verificação aqui pra gente. Ele já era cardeal. Tá vendo? Ó? Gaioso está atento. Mas esse encontro é que é a chave. Foi esse encontro que transformou Simão em Pedro. Foi esse encontro que transformou Saulo em Paulo. O encontro, quando você realmente se encontra com Jesus, a sua vida se transforma. Quando realmente se encontra com Jesus, tudo que você é, tudo que você pensa, tudo que você faz, se torna diferente. É interessante isso. E aí você vê que aquele homem violento que arrancou a orelha do servo, arrancou a orelha do Malco, fica lá quietinho, esperando a execução dele. Ele não tem mais por que se tornar violento, porque ele sabia em quem ele tinha depositado a esperança dele. Ele sabia o que vinha por aí, ele não tinha mais medo. Ele não era mais tomado pelo medo. Né? Do mesmo jeito que aquela pessoa que havia tido a fé homicida, Saulo com a sua fé homicida, que pela fé matava todo aquele que fosse indiferente, fosse diferente dele, né? Olha, temos dois aqui, ó, Coutinho e Gaioso. Estão dizendo que foi em 2001. Tá vendo? Aqui, ó. Coutinho está dizendo que foi, inclusive, 21 de fevereiro, pelo Papa João Paulo II. Tá? Cardeal presbítero. Tá vendo? Né? Depois, um dia desse, eu vou explicar para vocês, porque existe cardeal diácono, cardeal presbítero e cardeal bispo. Um dia desse eu explico para vocês. É tudo cardeal do mesmo jeito, tá? Não tem diferença nenhuma. Mas aquele homem, aquele Saulo da fé homicida, que não aceitava ninguém diferente, se transforma em Paulo, de uma fé dócil, amorosa, que recebe todo e qualquer pessoa, por mais diferente que seja dele. Esse encontro com Cristo muda o teu coração, muda a tua forma de pensar e de se relacionar com as pessoas. Você não é mais tomado pela necessidade de dizer que os outros são terríveis, impuros, pecaminosos, que não merecem as coisas. Você, pelo contrário, quer recebê-los junto de ti, abraçá-los e cuidar deles, protegê-los. Aquele que realmente se encontra com Jesus não está interessado no pecado de cada um, não está interessado no erro de cada um, não está interessado na essência de cada um, apenas quer se encontrar com ele. Aquele que se encontrou com Jesus, como Pedro e como Paulo, ele não está mais com aquela coisa, se você não é comigo, você é contra mim, se você não pensa igual a eu, você tem que morrer. Né? Na verdade, aquele que se encontrou com Jesus sabe que por Jesus você vive, por Jesus você morre, mas por Jesus você nunca mata. Por Jesus você acolhe e nunca expulsa. Por Jesus você inclui e nunca exclui. Por Jesus, você tolera e ama. E nunca, nunca em nome de Jesus você pode ser intolerante ou ter ódio. Qualquer forma de raiva, ódio, desprezo,
preconceito, marginalização, exclusão, de qualquer que seja a natureza da pessoa, é em si manifestação de não ter se encontrado ainda com Jesus. Por isso, pessoal, é que eu falo, vamos honrar o encontro que Pedro e Paulo fizeram. Vamos abandonar o nosso Simão, o nosso Saulo, e vamos escolher ser Pedro e Paulo. Não é Pedro ou Paulo, é Pedro e Paulo. Nós vamos afirmar a palavra de Jesus, afirmar o seu ensinamento. Vamos dizer que queremos viver por esse ensinamento, por essa palavra, mas não vamos ficar só nisso. Nós vamos agir no mundo. Pedro era aquele que falava, a palavra é essa. Temos que viver por essa palavra. E Paulo era aquele que, a palavra é essa, então vou levar para todo mundo, vou passar geral, vou passar para todo mundo. Não interessa quem seja não, eu vou levar, vou para lá, vou adiante. Mas esses não gostam de Jesus, azar, eu vou falar assim mesmo. E ele não brigava mais, ele não se tornava mais violento, ele não apedrejava os outros. Pelo contrário, ele amava a todos. Por isso, hoje, no dia que nós celebramos a memória de Pedro e de Paulo, eu chamo a todos, todas, a nós também celebrarmos a memória. Mas celebrarmos essa memória na nossa vida, criando nosso encontro pessoal com Jesus e mudando a nossa vida para viver como Jesus viveu. E mostrar a todos a mensagem de amor e de misericórdia. A mensagem de não violência e da defesa intransigente da vida. Amém? Ô, Dê só chegou agora. Chegou na hora que falei amém. Fátima. Deus não escolhe os perfeitos. Ele aperfeiçoa os escolhidos. Verdade. É verdade. Falou muito bem, Fátima. Deus não precisa de escolher perfeito. Ele não está nem aí para se você é perfeito ou não, mas você se seguir o caminho que Ele te ensinou, você acaba se tornando cada vez mais perfeito. Muito boa colocação. Né? Maria Alice e Algarte estão dizendo amém. Né? Ô Gaioso, diz aí pra gente, você já pôs a sua reflexão no Diaconia da Palavra blogspot.com? Né? Eu ainda não vi, vocês sabem que eu não vejo. Né? Ô Raimon querido, meu querido Raimon, você chegou agora. Que maravilha! Que maravilha você tá aqui, Raimon. Poxa, pior, irmão, que a minha live, a minha reflexão já acabou, Raimon. Acabei de fazer, eu estava falando sobre como o encontro com Jesus mudou a cabeça de Simão e de Saulo e transformou em Pedro e Paulo. E como era importante, Raimon, que todos nós fizéssemos esse encontro também. Né? Porque se a gente faz esse encontro, a gente São Pedro Casaldaglia, olha só, bem lembrado dele. Eu gosto muito de São Pedro Casaldaglia, sabe? Aprendi muita coisa bonita com ele, muita coisa, né? Me lembrei muita coisa legal. Agora que você falou, fiquei até meio emocionado, sabe, Raimon? Oi, Reis, tudo bem? Viva Paulo, Saulo, olha só.
Interessante, né? Nós temos Pedro e Paulo também, né? Interessante, tá vendo? Interessante. Gaioso está dizendo que ele tem uma reflexão no Diaconia da Palavra, blogspot.com. E aí a minha também já está lá no Diaconia da Palavra, né? Estão vendo, pessoal? O meu resumo, né, da minha fala já está no Diaconia da Palavra, blogspot.com. Porque, para quem não sabe, eu faço um resumo da minha fala de domingo e distribuo para algumas pessoas. O Raymond é um dos que recebe. Eu acho que o Gaioso você recebe também, não recebe? Gaioso recebe. A Maria Alice recebe, né? Algumas pessoas recebem essa. Aí o Gaioso já pegou e já colocou no Diaconia da Palavra. Quer dizer, se você for na Diaconia da Palavra, blogspot.com, você vê os dois. A minha reflexão e a reflexão do Gaioso, né? Raymond está lembrando também de outro par aqui, né? Francisco de Assis, que aliás vocês podem ver que eu tenho um desenho lindo dele aqui no quarto, olha aí, ó. Francisco de Assis e Francisco de Roma, que hoje eu tive a felicidade de lembrar, né, que o documento de Aparecida, que fala do encontro pessoal com Jesus, ele foi escrito por Bergoglio. Foi Bergoglio, que hoje é Francisco de Roma, né? Maria Alice está confirmada, ela recebe também, né? Antigamente eu mandava às 7 horas da manhã, mas atualmente, com esse negócio de pandemia, sabe, pessoal, hoje eu estava 8 horas da manhã, eu estava vendo a base de dados que o Ministério da Saúde disponibiliza sobre doenças, sobre síndrome gripal, que tem um bug, não, tem uma falha na base, que impede a gente analisar a base, né? Mas eu achei a falha, tá, pessoal? Achei a falha, já descobri a falha, já estou fazendo um remendo para a falha, né? Não vai ser isso que vai me impedir de analisar os dados, não, né? Aliás, Raymond, você também manda uma reflexão para a gente da palavra, né, Raymond? Raymond manda uma reflexão muito boa também, eu gosto muito de ler. Mas eu só leio a dele depois de eu fazer as minhas, porque senão já viu, né? O rei está falando aqui. Bergoglio foi o relator de Aparecida, exatamente, foi ele mesmo, né? Aí, ó, Raymond está falando que ele manda sim numa reflexão, tá? Se alguém tiver interesse de receber a reflexão do Raymond, me avisa que eu dou um jeito de passar para vocês, tá? Vocês estão vendo, né? Que dia bonito hoje, né? Um dia que a gente celebra a solenidade de Pedro e Paulo, a nossa comunidade eclesial que a gente reúne aqui hoje tem 3 pessoas que costumam mandar reflexão aqui presente, né? Um dia, de repente, a gente podia até combinar, né, Gaioso e Raymond, fazer no de noite, talvez, um encontro para a gente refletir a palavra, nós 3 juntos, com quem quisesse participar conosco, quem sabe. Vamos amadurecer essa ideia, né? Bom, pessoal, hoje eu acabei me estendendo, que vocês sabem que eu tento fazer meia hora de reflexão, né? Mas hoje eu me estendi até porque eu tive algumas visitas que me deixaram muito feliz, como o Raymond, que veio me visitar, né? Porque algumas pessoas são da minha comunidade eclesial, Fátima, Maria Alice, Djalma, os 2 Fernandos, né? O Algarte, o Coutinho, Antônio e Adriana, André, né? Esses estão todo dia praticamente. Graças a Deus, né? Essa é a 100ª live, né? 100ª, nossa Senhora.
Então é bom a gente estar aí junto, né? Mas agora está na hora de eu me despedir, porque já está dando a minha meia hora, já passou da minha meia hora. Eu tenho certeza que vocês têm outras coisas para fazerem. Ó, o Gaioso já gostou da ideia. Vamos pensar um dia desse, Raymond, fazer nós três, a gente começa o raciocínio e a gente vai recebendo as pessoas. Vamos pensar nisso. A gente anuncia nas nossas redes sociais e vamos para frente. Vou dar minha bênção agora. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pedro e São Paulo, e todos os Pedros e Paulos, por intercessão de São Francisco de Assis e por todos os Franciscos que temos no mundo, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Permaneçam em casa. Fiquem protegidos e que o Senhor sempre vos acompanhe. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã às 15h30. Um abraço.